Olá, pessoal. Eu sou a professora Eliana Lousada, leciono em vários cursos em várias faculdades, sou mestre em nutrição, personal trainer, e hoje eu venho aqui apresentar para vocês o meu programa, Segundo Eu Começo. Esse programa vai abordar nutrição, exercício físico, saúde do modo geral. Hoje nós vamos iniciar com o problema das dietas restritivas. O que é uma dieta restritiva? Quais os malefícios de se fazer uma dieta restritiva? Por que você faz dieta restritiva, emagrece e depois qual que é o pior problema? Manter aquele peso. É muito difícil. O que acontece com o seu corpo quando você faz essas dietas? São várias dietas no mercado. O que ele está respondendo para você? O que o seu corpo está dizendo? Por que ele dificulta a manutenção do peso corporal? Quando você faz uma dieta restritiva, o seu corpo tem um sistema de defesa. Como que é esse sistema de defesa? Não está entrando energia suficiente. Você cortou abruptamente aquela quantidade de alimento que você estava ingerindo. Aí o seu corpo fala assim, espera um pouquinho. O que está acontecendo? Por que esse indivíduo não está comendo o suficiente? Então, vamos fazer o seguinte, é isso o seu corpo falando com você. Vamos diminuir o metabolismo desse indivíduo. Como que ele diminui isso? Ele diminui o funcionamento gastrointestinal, ele diminui com a finalidade de aumentar a absorção daquele pouco alimento que você está ingerindo. Aí o que acontece? Você fica 1 mês, 2 meses com essa dieta restritiva, emagrece sim, porque obviamente não está entrando energia, o seu corpo vai reagir de alguma forma. Vai gastar aquele estoque de energia que você tem acumulado durante um período aí. Só que chega um momento que, como ela é muito restritiva, você não consegue. Quem consegue fazer uma dieta com baixas calorias por muito tempo? Muito difícil. Então, o seu corpo faz o quê? Dificulta a manutenção do peso, fazendo com que você procure mais os alimentos. Então, esse sistema de defesa. Bom, vamos diminuir o metabolismo desse indivíduo e vamos aumentar a fome dele, para ver se, de alguma forma, ele consegue repor a necessidade energética que ele precisa. Então, pessoal, primeira dica para vocês, para o sucesso de uma dieta, é manter a glicemia. Como é que a gente mantém a glicemia? A glicemia é o açúcar do sangue, é o combustível do nosso organismo para ele se movimentar, para a gente pensar, enfim, para todas as nossas necessidades vitais. Então, a glicemia ela tem que estar estável ao longo do dia. O que significa isso? Aquela regrinha básica que vocês escutam em todos os blogs, em todas as informações de revistas e etc. É o quê? Ter 5 refeições ao longo do dia. E não manter o intervalo entre uma e outra maior que 3 horas. Começando daí, ok. Essa é a primeira dica, manter a glicemia ao longo do dia. E a segunda dica é você não retirar o carboidrato da sua alimentação. O que são esses alimentos fontes de carboidrato? Um exemplo, batata, arroz, frutas no modo geral, macarrão, pão. O que acontece nas dietas restritivas? A primeira coisa que se faz é retirar esses alimentos do seu cardápio. E isso está errado, porque, como eu falei, nós precisamos manter a glicemia. E a glicemia ela é mantida com esses alimentos. Então, a segunda regra aqui é mantenha seu carboidrato. O que você vai fazer é diluir a quantidade ao longo das 5 refeições, durante todo o dia, e diminuir um pouco a quantidade. Porque quando você diminui só a quantidade e não restringe, o seu organismo entende que você está ingerindo a quantidade de calorias adequada e, consequentemente, ele não vai ficar brigando com você para você comer mais. Então, primeira dica é você manter a glicemia. A segunda dica é manter o carboidrato na sua dieta em todas as refeições. E aí, pessoal, com essas 2 dicas importantíssimas, que muitas pessoas não entendem esse funcionamento, você conseguirá seguir a sua dieta. Aí você me pergunta, mas eu não quero fazer dieta. Eu não gosto de fazer dieta, eu já fiz muitas dietas ao longo da minha vida. Ok, então vamos partir só para o seguinte, dilui aquelas refeições que você concentra muito alimento ao longo do dia. Diminui um pouquinho a quantidade de jantar, você já vai ver uma diferença. Porque quando a gente dilui a quantidade dos alimentos ao longo do dia, o seu corpo começa a entender que está tudo bem, ele começa a acelerar o metabolismo e com a própria digestão dos alimentos, você gasta um pouco de caloria, o seu metabolismo aumenta. Então, a terceira dica é qual? Mantenha esse fracionamento, dilua essas quantidades. Para quê? Para que o seu organismo responda de uma maneira de não restrição, ok? Outra dica importante é você não excluir os alimentos que você
ama. Por exemplo, eu amo chocolate. Mas aí me disseram que para emagrecer eu tenho que excluir completamente o chocolate. Não há necessidade de exclusão desse alimento. Por quê? Primeiro, você está acostumado com chocolate todo dia, então seu corpo já está dependente daquele alimento. Então, se você tirar abruptamente, o que vai acontecer? Ele vai brigar com você e ele vai fazer você ficar pensando o dia inteiro naquele chocolate. Então, diminua a quantidade. Ah, eu como uma barra de 200 gramas. Ok, vamos comer a metade da barra diluída ao longo do dia. Essa é uma dica para quem é muito viciado em chocolate. E outra coisa, você pode ser viciado em outro alimento. Então, o desmame, o que é o desmame do alimento? O desmame do alimento é você retirando gradativamente, diminuindo a quantidade ao longo dos dias. E não em uma semana, num dia, você querer resolver todos os seus problemas de peso corporal. Isso leva tempo. Quanto tempo você demorou para engordar o que você tem hoje? 1 ano, 2 anos, 5 anos? Pois é. Então, você tem que ter um tempo um pouquinho mais lento também para conseguir o emagrecimento saudável. Quando você tem o emagrecimento saudável, tudo funciona. A sua concentração mental melhora, a sua disposição física melhora, o seu humor melhora. Ou seja, dietas restritivas, elas são abolidas de qualquer meio de nutrição saudável e equilibrada. Existem estudos mostrando que um contribuinte importante para o aumento da obesidade no mundo é justamente a restrição alimentar com que as pessoas são submetidas hoje. O que acontece? O indivíduo com restrição alimentar, ele acaba ficando fixado em se alimentar, ou seja, ele fica o dia inteiro pensando em alimento, e principalmente naqueles alimentos que foram tirados dele de uma maneira violenta. Então, a restrição alimentar de uma maneira violenta gera distúrbios comportamentais. Então, pessoal, é muito sério a execução, né, a seguir uma dieta restritiva. Pense bem nisso. Então, a dica de hoje principal é manter a glicemia ao longo do dia, e a outra dica é o fracionamento dessas refeições ao longo do dia. Ah, mas eu quero emagrecer urgentemente. Ok, você quer emagrecer urgentemente? Com certeza você não vai conseguir manter esse peso e vai engordar provavelmente mais do que você emagreceu. Quanto mais você se sujeita a dietas restritivas, pior é para o seu metabolismo, mais difícil fica o emagrecimento. Então, pessoal, vamos entender de uma vez por todas que não existe milagre por emagrecimento. Não existe suplemento que emagrece, não existe reza que emagrece. Existe apenas o quê? Você diminuir gradativamente o que você come em comparação com o que você comia antigamente e não em comparação com o que eu como. O que eu como é diferente do que você come. Então, sempre a sua alimentação ela tem que ser voltada para a sua realidade e não a do seu vizinho. Ok? Nosso programa ele é semanal e nós vamos estar aqui dando dicas. Hoje, como é o primeiro programa, eu estou propondo para vocês o seguinte. O indivíduo que fizer uma dieta mais equilibrada, mais adequada e mandar para o meu e-mail, eu vou encaminhar para vocês esse meu livro, Segundo Eu Começo, que deu origem ao nosso programa. Eu tenho uma proposta para vocês. Nos próximos programas, eu gostaria que vocês enviassem uma dieta que você acha mais saudável em relação ao emagrecimento. Em todos os sentidos, seja na concentração mental, seja no emagrecimento lento, enfim. A dieta mais equilibrada, mais adequada, eu vou encaminhar o meu livro. Então, por favor, mande seus e-mails, vai aparecer o nosso e-mail aqui, mande suas dúvidas, mande suas sugestões para os nossos futuros programas. E sejam bem-vindos sempre que vocês tiverem vontade de perguntar qualquer dúvida. Um abraço e até a próxima.